E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. E hoje eu vou analisar uma placa-mãe super completa para processadores Intel de 12ª geração, a ASRock Z690 Steel Legend. Os processadores Intel Core de 12ª geração, codinome Alder Lake, já estão por aí e trazem um bom salto de desempenho em relação à geração anterior. Essa geração traz um novo socket e novos chipsets, ou seja, esses processadores não são compatíveis com as placas-mãe anteriores. Eles precisam de uma placa-mãe baseada num chipset da série 600, ou seja, o Z690, H670, B660 ou H610. Aqui temos uma tabela comparativa com as principais diferenças entre esses chipsets. O Z690 tem o principal diferencial de ser o único a suportar overclock no processador, além de um maior número de portas e pistas PCI Express. Essa geração suporta PCI Express 5.0, mas apenas nas pistas controladas pelo processador, que são 16 para a placa de vídeo e 4 para o SSD. O Z690 oferece 12 pistas PCI Express 4.0 controladas pelo chipset, e o H670 também. O B660 oferece 6 pistas e o H610 não oferece nenhuma. O Z690 também oferece até 14 portas USB no total, sendo até 4 USB 3.2 Gen 2x2 de 20 GB por segundo e até 10 portas USB 3.2 Gen 2 de 10 GB por segundo. Ele traz 8 portas SATA com suporte a RAID. Vale lembrar também que os processadores dessa geração suportam memórias DDR4 e DDR5, mas cada placa-mãe tem suporte a apenas um desses dois padrões, já que os sockets de memória são fisicamente e eletricamente diferentes. A ASRock, que é um dos maiores fabricantes de placa-mãe do mercado mundial, me enviou esse modelo, a Z690 Steel Legend, que é uma placa-mãe avançada que usa o chipset topo de linha. Então vamos dar uma olhadinha nessa placa-mãe. A caixa segue o conhecido padrão da linha Steel Legend, com tons metálicos. Junto com a placa-mãe vem os manuais, 2 cabos SATA, parafusos para os slots M.2, 2 cintas de velcro e um DVD com drivers. Além disso, ela traz um suporte para fixação de placas de vídeo, o que é interessante para uso com placas muito pesadas. Essa é a visão geral da ASRock Z690 Steel Legend. O tamanho dela é padrão ATX, medindo 305 por 244 mm. O que mais chama atenção são os enormes dissipadores prateados. Lembra que eu falei que os processadores dessa geração podem trabalhar tanto com memórias DDR4 quanto DDR5? Pois a ASRock Z690 Steel Legend tem 4 slots para módulos DDR4, suportando até 128 GB até 5000 MHz em 2 canais. Esse é um dos pontos de vantagem para essa placa-mãe, já que as memórias DDR5 são bem caras e difíceis de achar, pelo menos por enquanto, e segundo alguns testes feitos por diversos canais, não trazem uma vantagem significativa de desempenho. Vamos aos slots de expansão. A placa-mãe tem 3 slots PCI Express X16. O primeiro é controlado pelo processador, para a instalação da placa de vídeo, e usa o padrão PCI Express 5.0 X16. O segundo é PCI Express 4.0 X4 e o terceiro é padrão PCI Express 3.0 X4. Também há 2 slots PCI Express 3.0 X1, controlados pelo chipset, e um slot M.2 2230 para a instalação de módulos Wi-Fi. A placa-mãe traz 3 slots M.2 para SSDs. O primeiro suporta SSDs PCI Express 4.0 X4 até tamanho 2280. O segundo suporta SATA e PCI Express 3.0 X4 até 2280, enquanto o terceiro suporta PCI Express 4.0 X4 com tamanho até 22110. O primeiro e o terceiro slots M.2 vêm com dissipadores. Aqui a gente pode ver eles com os dissipadores removidos. São 8 portas SATA 600, com suporte a RAID no canto da placa-mãe. E além disso, a placa-mãe também suporta RAID nos SSDs M.2 NVMe. Agora vamos falar das portas USB. No painel traseiro, são 4 portas USB 3.2 Gen 1, todas tipo A. Também temos 2 portas USB 3.2 Gen 2, uma tipo A e uma tipo C. Nos conectores da placa-mãe, temos 4 portas USB 2 em 2 conectores, 4 portas USB 3.2 Gen 1 em outros 2 conectores, multiplicados por um hub ASM 1074 e uma porta USB 3.2 Gen 2x2 de 20 GB por segundo em um conector padrão tipo C. É muito bacana a placa-mãe trazer o suporte a uma porta USB tipo C de 20 GB por segundo, que é um padrão que já é utilizado em SSDs externos de alta velocidade, mas é uma pena que essa porta seja localizada em um conector e não no painel traseiro, já que por enquanto poucos gabinetes vêm com suporte a esse padrão. O áudio é padrão 7.1, gerado por um codec
codec Realtek ALC897. Infelizmente, as especificações desse codec não constam no site do fabricante, mas podemos supor que ele seja de nível intermediário. Há uma trilha isolando o circuito de áudio do restante da placa-mãe. Além disso, há capacitores específicos para áudio e as saídas de áudio analógico são folhadas a ouro. As saídas são individuais e ainda existe uma saída SPDIF óptica. É um circuito de áudio intermediário, mas que vai suprir as necessidades da maioria dos usuários. A ASRock Z690 Steel Legend traz uma porta de rede padrão 2.5G, que é 2,5 vezes mais rápido que o padrão Gigabit. Essa porta é controlada por um chip Realtek Dragon RTL8125BG. É uma pena que ainda não se encontre no mercado os switches que consigam utilizar essa velocidade. Dando uma olhada no painel traseiro, além das portas USB e das saídas de áudio que eu já mostrei, temos o botão BIOS Flashback, uma porta PS2 para teclado ou mouse, uma saída de vídeo HDMI e uma DisplayPort, a porta de rede e a abertura para instalação das antenas do Wi-Fi. Vale mencionar que o espelho traseiro é integrado à placa-mãe, o que é algo normalmente visto em modelos topo de linha. A placa-mãe tem 4 conectores para fitas ou ventoinhas RGB, um de 4 pinos com 12 volts e 3 conectores de 5 volts para RGB endereçável. Além disso, a placa traz uma fileira de LEDs RGB na sua borda frontal, no dissipador do chipset e próximo ao painel traseiro. Ela tem 7 conectores para ventoinhas, todos de 4 pinos, sendo 6 deles também compatíveis com bomba d'água para uso com water cooler. Outro recurso interessante é um conjunto de 4 LEDs que indicam qual a causa do problema caso ocorra alguma falha na inicialização. O regulador de tensão principal é de 13 mais 2 fases e traz grandes dissipadores de calor. Aqui vemos esse circuito com os dissipadores removidos. Note que são 2 conectores de alimentação de 8 pinos, o que indica uma placa-mãe que suporta processadores mais famintos por energia, principalmente em overclock. Ela usa um controlador Richtec RT3628AE e cada fase usa o circuito integrado Vishay SIC654 de 50 amperes. Os capacitores são japoneses do tipo 12K Black da Nishikon e as bobinas são de ferrite. É um regulador de tensão topo de linha, bem robusto. Então pessoal, esse é o setup da ASRock Z690 Steel Legend, na BIOS versão 3.06. Quando a gente entra na BIOS, ele aparece aqui no modo fácil, apertando F6 a gente vai para o modo avançado. Aqui a primeira página com as informações básicas do sistema, do processador, das memórias. Segunda página aqui voltada ao overclock, então aqui várias opções relativas ao processador, inclusive essas duas principais aqui, que são o limite de potência de longa duração e o limite de potência de curta duração. Aqui as opções da memória, aqui a gente ajusta o XMP, clock da memória para colocar manualmente e as latências. Tem bastante opção aqui. Aqui as opções de tensão, então opções de tensão do processador, da memória, algumas opções do chipset e algumas opções do regulador de tensão. Então é uma placa-mãe com muitas opções para overclock, principalmente para ajuste das memórias. Aqui as opções avançadas, ferramentas, monitor do hardware, segurança, opções de boot e saída. Como eu já falei em outros vídeos, eu sou fã dessa linha Steel Legend da ASRock por causa dos excelentes recursos e da boa relação custo-benefício. Claro que os usuários mais entusiastas vão preferir a linha Taichi, mas aí a gente já está falando de outro patamar de preço. A Z690 Steel Legend custa nos Estados Unidos em torno de $240 e no Brasil ela pode ser encontrada em torno de R$ 2.500, o que certamente não caracteriza ela como uma placa-mãe barata. Só que a gente tem que levar em consideração que a plataforma LGA 1700 ainda é novidade e, portanto, os processadores e placas-mãe ainda têm espaço para baixar de preço nos próximos meses. Se você encontrou essa placa-mãe à venda no mercado brasileiro, deixa aí nos comentários por quanto você encontrou ela. Um dos principais pontos positivos dessa placa-mãe é a sua robustez, tanto pelo regulador de tensão topo de linha, quanto pelos grandes dissipadores. Ela ainda tem outros pontos de destaque, como os 3 slots M.2 para SSDs, 3 slots PCI Express X16, 8 portas SATA e a presença de uma porta USB 3.2 de 20 GB por segundo. O espelho traseiro integrado e a iluminação RGB também são bem interessantes. E é bacana a gente ver uma placa-mãe como essa, voltada aos processadores topo de linha, suportando as memórias DDR4.
Muitos dos modelos de placa-mãe topo de linha dessa geração suportam apenas memórias DDR5, o que, pelo menos por enquanto, encarece bastante a montagem do computador. Já os pontos negativos dessa placa-mãe são coisas que não vão incomodar a maior parte das pessoas. Um deles é o circuito de áudio, que não é topo de linha, o que na prática só vai ser um problema para quem pretende trabalhar profissionalmente com edição de som analógico e não pretende usar uma placa de som profissional. Outro ponto em que a placa-mãe não oferece os melhores recursos do mercado é em overclock. Placas-mãe voltadas para overclock costumam vir com botões liga e desliga, reset, clear CMOS, mostrador de código de erro e algumas outras firulas. Só que em geral são placas-mãe bem mais caras. De qualquer forma, se você pretende montar um computador topo de linha baseado em processador Core de 12ª geração, não tem orçamento infinito e quer uma placa-mãe com bastante recursos, a ASRock Z690 Steel Legend é uma excelente opção. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Valeu!